Perfeito. Agora foi, Rodrigo. Agora foi? Então, vamos começar aí, vamos respeitar o horário, os participantes aí, obrigado aí pela pontualidade, agradecer o Gustavo aí, o Zanetti, é a segunda vez que ele está fazendo Masterclass aqui no grupo, dessa vez gravado, a gente não tinha a ideia naquela época, né, Gustavo? Foi fantástica, né, e eu tenho certeza que essa será também muito fantástica, apresentar o Gustavo, ele estudou nos Estados Unidos com bolsa no tênis, certo, Gustavo? Ele trabalha na empresa CSA, que é a referência nacional nessa questão do tênis universitário americano. Ele tem muita experiência, já trabalhou com muitos tenistas aí em buscar o seu sonho, que é a universidade, assessora os pais. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns torneios UTR lá em Mariporã, onde o Rodrigo e o Antônio são as pessoas que são donas ali do torneio, né? Tem a licença UTR para acontecer, e eu vejo ali o Zanetti na CCA conversando com os jogadores, dando instruções, conselhos mesmo para os tenistas que estão iniciando. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração, Zanetti, pela segunda vez, você está aí contribuindo com o seu tempo, com a sua experiência aí nessa Masterclass. Tem algumas perguntas que chegaram dos pais, eu consolidei em temas, como sempre, passei para o Zanetti, acho que o Zanetti vai, no decorrer da Masterclass, ir respondendo uma a uma, concorda? É bem isso aí, Regis. Obrigado pelo convite, né, mais uma vez, né, falando aqui. Sempre um prazer, tá? Essa ida para os Estados Unidos, essa experiência mudou totalmente a minha vida, e quanto mais gente conseguir ter acesso a essas informações, mais gente consegue se programar, mais gente consegue fazer a preparação necessária para, de repente, também conseguir acessar essa experiência de conseguir jogar o seu esporte, né, nos Estados Unidos, né, por meio de uma bolsa. E vamos lá, tá? Eu peguei a lista toda lá, Regis, quase tudo vai ser respondido aqui, à medida que a apresentação for transcorrendo. E aí começar, né, com o geralzão, né, a coisa mais macro que existe é o seguinte, né, fazer faculdade nos Estados Unidos, você ser recrutado por uma universidade nos Estados Unidos, é um encaixe entre dois lados que precisam se entender em 3 pontos aqui, tá? Então, o lado de cá é o mercado comprador, são treinadores universitários atrás de talentos. E o lado de cá é o lado do Regis. E o Regis é um garoto de 18 anos que está buscando por oportunidades no lado de cá. Agora, são 3 coisas que precisam se encaixar, os interesses precisam bater. Um é o seguinte, o mercado comprador, ou seja, treinadores universitários, eles precisam gostar do nível de tênis do Regis. Isso é não negociável. As instituições de ensino, as universidades americanas, também precisam se satisfazer com o nível acadêmico do Regis. E as universidades americanas também precisam ter dinheiro suficiente para oferecer uma bolsa que caiba no bolso do Regis. Ah, mas a faculdade gostou de mim, a faculdade me fez uma proposta. Bom, se você não puder pagar, deu errado o processo. Ah, mas eu gostei muito daquela universidade, a universidade gostou muito de mim. Se você não tiver as notas equivalentes ao processo de aceitação da universidade, deu errado o processo. Essas 3 coisas, sim ou sim, precisam se encaixar para que esse processo decore. E aí a primeira situação de todas e a mais importante é nível de tênis. Pô, Gustavo, eu quero jogar nos Estados Unidos e eu quero estudar numa faculdade competitiva com relação ao nível de tênis, com relação ao nível acadêmico, né? Eu quero ter uma experiência de vida legal. Tá, legal, tudo certo, faz assim, joga tênis o melhor que você puder. Simples assim, nesse nível.
Enzo Como era um baita estudante, Rodrigão, vamos lá, né? João Fonseca era um baita estudante, né? Natan Rodrigues, Nicolas Oliveira, Gabriela Félix, todos esses meninos, né? Tirando o João que acabou não indo, mas todos esses meninos em contatos ou assinados com universidades de ponta, da mais ponta mesmo nos Estados Unidos. Né? No mais fino trato com relação à educação, mais fino trato com relação a tênis, né? Muito melhor, inclusive, que o nível encontrado aqui no Brasil, em qualquer situação de tênis profissional, né? nessa saída de juvenil. E são garotos que investiram durante anos e anos e anos a fio no esporte de alto rendimento. Alto rendimento mesmo, tá? Alto rendimento mesmo. Ah, não, deixa eu passar o final de semana na Riviera, depois desse torneio eu não vou, não. Ah, não, é porque tem aniversário da minha namorada, né? Então, putz, eu vou faltar o torneio. Ah, mas a festa de ano novo é animal, né? Não dá para faltar. Vocês estão, né, percebendo onde eu quero chegar, né? Quanto mais normal for a sua vida adolescente, menos rendimento você vai ter no seu esporte. Tá? Você precisa ser xiita nesse nível de, né, não curtir nada. Eu não disse isso. Mas se você for, né, um adolescente normal aí e tentar ser tenista de alto rendimento, eu posso garantir que esse processo já começou com os 2 pés esquerdos. Quanto mais cedo essa situação acontecer, mais fácil vai ser para todo mundo. Então, de novo, chegando, né, nos 17, 18 anos, algum treinador precisa gostar de você e falar, caramba, eu quero esse menino para o meu time, tenisticamente falando. Só que o treinador de tênis, ele é funcionário da parte da universidade que representa o Atlético, né? A instituição de ensino, ela precisa que você seja admitido e não corra riscos com a reprovação, certo? Então, se você for um estudante razoável e se você for um baita tenista, tudo certo. Você não precisa ter notas tão altas assim. Se você for um tenista razoável, hoje de tarde eu tive uma reunião sobre isso com uma família do interior de São Paulo. Eles me perguntaram que tipo de notas eu preciso ter para conseguir uma universidade muito boa nos Estados Unidos. A minha resposta foi: depende do nível de tênis que você joga. Quanto melhor você jogar o tênis, menos nota vão solicitar, certo? E o que são notas? Tá? O que são notas? 4 últimos anos do ensino, 3 anos do ensino médio, né, e o 9º ano. Então, os 4 últimos anos escolares, né, nos Estados Unidos o ensino médio começa no 9º ano, então a gente vai de 9º, 1º, 2º e 3º anos da escola aí. Esses 4 anos juntos, eles vão representar um promédio, e aí, né, vai terminar aí, né, esses anos vão terminar com um promédio 8,7, 7,7, 6,7. Ou seja, tem muita gente... Média global, Zanetti, só para uma média global dos últimos 4 anos. É uma média geral de todas as matérias nos últimos 4 anos. Então, muita gente fala para mim o seguinte: mas eu estudo no Etapa, em São Paulo, ou eu estudo no PH, no Rio de Janeiro, ou eu estudo, sei lá, Farroupilha, no Rio Grande do Sul. O nome da escola não importa, né? O nível da escola não importa, porque a faculdade nos Estados Unidos não tem como, né? Isso é impossível alguém chegar lá e falar o seguinte: pô, eu recebi um histórico da Coreia, outro do Japão, outro da África do Sul, outro da Austrália, outro da Eslováquia, outro da Indonésia. Como é que eu vou saber o que é colégio Farroupilha em Porto Alegre? Como é que eu vou ter noção do nível acadêmico, né, desse colégio? É lógico que não dá para saber. Só que, né, o pessoal sabe que no Brasil a média vai de 0 a 10, certo? Então vocês vão fazer, né, vocês vão ter as suas notas e no final do ensino médio você vai ter a sua média 8,2, ou 8,5, ou sua média 9,5. E aí eles vão atribuir letras. Eles vão atribuir letras a essa nota que você obteve. Então, de 9 a 10, as letras atribuídas, ou a letra atribuída é A.
Nos Estados Unidos, as letras são A, B, C, D, né? A avaliação é A, B, C, D. Então, se você tem média no Brasil de 9 a 10, a atribuição é A. Se você tem média no Brasil de 7,5 a 8,9, a atribuição é B. Se você tem média de 6,0 até 7,4, a atribuição é C, certo? A são notas incríveis, todo mundo quer ver um estudante nota A. B são notas razoavelmente altas, C são notas razoavelmente baixas, qualquer coisa abaixo de 6,0 é D, e D é nota muito baixa, certo? Então, essa é a primeira fase do processo acadêmico, as notas do ensino médio. E no Brasil, o ensino médio, sendo o 9º ano parte do ensino médio. A segunda situação é o TOEFL, tá? O TOEFL é um exame para medição de nível de inglês. Hoje em dia se usa bastante o Duolingo também. Enfim, você precisa fazer um teste de inglês para medir a sua capacidade no idioma. Você precisa ser super... Eu lembro da outra Masterclass. Duolingo, TOEFL são os únicos ou a universidade pode escolher outros e você conhece outros? São vários testes que são aceitos. No Brasil, os mais utilizados são Duolingo e TOEFL. Você pode fazer o IELTS, você pode fazer o TOEFL de papel, você pode fazer outros, tem algumas até que aceitam Cambridge, mas... E a universidade tem uma lista de aceitação desses testes? Exato, então não faz muito sentido você ficar entrando em cada lista de universidade para ver o teste aceito. Você faz o teste que é universalmente aceito, que é o TOEFL. O TOEFL é universalmente aceito. Então, eu não gosto nem de falar sobre outros testes, porque o pessoal vai ficar perdendo tempo, às vezes, fazendo um teste que não vai ser aceito por outras universidades. O TOEFL faz o TOEFL, que é aceito por todo mundo, e ponto. O TOEFL vai medir a situação de interpretação de texto, né, de redação, interpretação de diálogos, de pronunciação. Você precisa ser super fluente, né, para conseguir ser aprovado por uma universidade americana? Não, claro que não. Você vai conseguir passar num exame como esse sem ter pelo menos um nível intermediário? Talvez. Mas um garoto que não fala nada de inglês, meu inglês é do mesmo nível que chinês. Tá? Você não vai conseguir, decididamente, você não vai conseguir ter um bom rendimento nesse exame, certo? Você precisa ter um nível mínimo. Há professores que dão aulas especificamente para essas provas, é igual você aprender a dirigir, né? Você faz aula para o exame da CNH e não, de fato, para a rua, né? O macete para você passar no exame da CNH. TOEFL é igual. Se você tem um nível, né, já razoável de inglês, não precisa ser fluente, tal, você vai lá, estuda o TOEFL, pega o macete para fazer a prova, ou do Duolingo, se for o caso. O Duolingo também, hoje em dia, é muito bem aceito. E aí você faz esses simulados, esse direcionamento com professores especialistas e tá tudo certo. Em São Paulo ou em qualquer grande capital do Brasil, você consegue fazer esse exame 2, 3 vezes no mês. Então, assim, tem muita oferta, é tranquilíssimo de você fazer isso. Tadinho, tudo bem? Tá tudo certo. Focado. E aí, Estudando, como terceira deve. situação é o exame do SAT. Tá? O SAT é um exame que você precisa fazer, você brasileiro precisa fazer, você americano precisa fazer, você australiano precisa fazer. É um exame que tem uma metade de matemática, uma metade de interpretação de texto. E diferentemente do que acontece no Enem brasileiro, aqui no Brasil, né, você termina o ensino médio e você faz o Enem e você vai descobrir onde você entrou ali 2 meses depois da prova. Nos Estados Unidos, você faz o SAT e você está no 10º ano. Você faz o SAT e você está no 11º ano. Você faz o SAT e está no 12º ano. Quando você quer fazer o SAT, é um problema seu. Tem gente que faz o SAT super cedo, tem gente que estuda mais, faz o SAT mais tarde. Tem 8 datas por ano para você fazer o SAT. A partir do 9º ano, você vai poder fazer essa prova. Então, é como se, começando o seu ensino médio, ou seja, 9º ano, você tivesse aí 8 vezes por ano a chance de fazer, entre aspas, o Enem. E aí você pode fazer quantas vezes você quiser. Gustavo, se eu fizer muitas vezes o SAT, eu me queimo na hora de ser avaliado por universidades americanas. Se você não for atleta recrutado, sim. Se você for atleta recrutado,
Não. O que é ser atleta recrutado? É um treinador te chamar e escrever uma recomendação sobre você. Olha, eu sou treinador na universidade tal, eu estou fazendo uma recomendação sobre o recrutamento desse garoto. Você pode fazer aí. Eu conheço gente que fez 10 SATs. Não estou exagerando. Certo? Não tem problema. Volto para o TOEFL, tá? Volto para o TOEFL. O TOEFL não é uma prova de quanto mais nota você tirar, melhor, tá? Então, se a faculdade te pede 80%, se a faculdade te pede 70%, se a faculdade te pede 60%, você só precisa passar na prova. Você não precisa tirar uma nota mais alta. Não tem concorrência, é você com o seu nível de inglês. Vou para o SAT agora. O SAT é uma prova de concorrência. É você contra outras pessoas fazendo o SAT. Então, aqui no SAT, sim, quanto mais nota você tirar, mais destacado você vai ser dentro do processo de seleção estudantil. O SAT te traz, inclusive, a possibilidade de você juntar uma matemática que você fez em uma data com a interpretação de texto que você fez em outra data. Por exemplo, eu tirei X na interpretação de texto da prova de março, eu tirei Y na matemática na prova de dezembro, por exemplo. Essa vai ser o somatório que vai ser visto por universidades americanas. Isso é automático, inclusive, você não precisa fazer nenhum tipo de engenharia para juntar essas notas. Então, é muito comum, mesmo que bons alunos, é muito comum, mesmo que bons alunos façam o SAT mais de uma vez, justamente para você ter a chance de juntar as duas melhores metades, tá? O TOEFL vale apenas por 2 anos, tá? Volto para o TOEFL. O TOEFL vale apenas por 2 anos. Então, um erro muito comum das pessoas é o seguinte: eu já ouvi falar do TOEFL, eu sei que eu vou fazer o TOEFL, pimba, vai lá e faz o TOEFL. Não vai valer nada, em 24 meses essa prova vai morrer. O SAT não, é exatamente o oposto. O SAT não tem data de expiração. Então, você tem 14 anos e você fez o SAT, você pode usar essa nota quando você bem entender, certo? O TOEFL tem mais lugares. Então, você consegue fazer, por exemplo, em São José dos Campos, você consegue fazer, por exemplo, em Balneário Camboriú, você consegue fazer em cidades de médio porte para cima no Brasil. O SAT não. O SAT vai ser oferecido onde tem escolas americanas. Tá? Então, em Brasília você consegue, em São Paulo você consegue, Curitiba você consegue, Porto Alegre você consegue. Você não vai conseguir fazer isso em Campo Grande, você não vai conseguir, por exemplo. Você não vai conseguir fazer isso em São José do Rio Preto, por exemplo. Então, assim, onde tem escola americana, provavelmente vai ter oferecimento de SAT, certo? Agora, eu vou para a questão de custo e oferecimento de bolsas. Meninos e meninas, tá? Tênis masculino e tênis feminino são 2 bichos diferentes aqui, tá? O tênis masculino, ele tem menos vagas, são 880 times de tênis masculino no país, nos Estados Unidos. E no feminino são 1.080 times, tem 200 times a mais, né, para mulheres. E a relação candidato-vaga no feminino, ela pode chegar a 1 para 1. Ou seja, se você tem nível técnico, você está dentro. Com 100% de bolsa, inclusive. No masculino, não. Tem muito garoto muito bom que não consegue 100% de bolsa. No feminino, se você é boa, é absolutamente líquido e certo que você vai ter 100% de bolsa esportiva. No masculino, não. Tem garoto 11,50 UTR que não consegue 100% de bolsa, por exemplo. Certo? Quais são os gatilhos? Qual nível eu preciso ter para, com certeza absoluta, eu ter 100% de bolsa? No masculino, 12 UTR te garante 100% de bolsa na divisão 1. Certo? Eu vou falar sobre as divisões aqui já já. No feminino, 8,50 te garante a bolsa 100% na divisão 1.
Atualmente, até 8 o TR está conseguindo bolsa 100% na divisão 1. É um pouco mais difícil, mas dá para conseguir. Se você está entre 11 e 12 UTR no masculino, você vai jogar a divisão 1, certo? Mas a sua bolsa pode ser que não seja de 100%. Tá? Se você tem entre 7,5 e 8 UTR no feminino, a sua bolsa talvez seja 100%, provavelmente vai ser 100%, mas dificilmente você vai jogar a divisão 1. De 7 a 7,50 UTR, você está com certeza absoluta na divisão 2. No masculino, de 10 a 11 UTR, você provavelmente vai estar na divisão 2. Abaixo de 10 ou abaixo de 7 UTR, 9, 8 no masculino, 6, 5 no feminino, eu chamo esses níveis de níveis muito abundantes. Esses níveis são os que você mais encontra. Como treinador universitário, esses níveis são os que você mais encontra mundo afora. Então, tem um caminhão de jogadores 9 UTR, 8 UTR na Espanha, na França, na Austrália, na Argentina, né, na América Central. Então, você vai ter que, no feminino, a mesma coisa, 6 UTR, 5 UTR, tem muitas meninas nesse nível, que é competitivo, né? Essas meninas estão jogando ITF, essas meninas estão jogando no nível brasileiro. Mas são jogadores muito abundantes, o nível é muito abundante. Então, nesse nível, para conseguir uma bolsa um pouco mais alta, a gente precisa de uma outra arma aqui, e aí eu vou falar sobre os diferentes tipos de bolsa. A primeira situação é, você tem nível de tênis puro, e esse nível de tênis puro vai te garantir bolsa atlética alta. Ponto. Aqui, nível de tênis mais alto, é simples assim. O mais comum, contudo, tá, é muito mais comum você ver um garoto 9 UTR masculino, 6 UTR feminino, do que uma menina 9 UTR ou do que um garoto 12,5 UTR. Então, o normal é que um garoto 9 UTR, 9,5, 8,5 UTR, uma menina 6,5 UTR, esteja no mercado buscando faculdades. Aqui entra a situação de bolsa combo, né, de bolsa mista, que é a possibilidade de você obter duas bolsas, uma bolsa por tênis e uma bolsa por acadêmico. Então, para você ter 60%, 70% de bolsa, você não precisa necessariamente receber 70% de bolsa de uma bolsa só. Tá? Você pode receber essa bolsa somada. As perguntas, pessoal, por gentileza, eu queria que fizessem quando terminasse a apresentação, a gente junta todas as perguntas aí. Eu vi que pulou uma aqui. Então, você tem 65%, 70%, 80%, 50%, essa bolsa pode vir toda de tênis, ou essa bolsa pode vir somada das suas notas, mais o seu SAT, com o seu nível de tênis. A faculdade onde eu fiz, por exemplo, tinha uma bolsa automática para qualquer estudante que tivesse média escolar acima de 8,0 com mais SAT de 1.300 sobre 1.600. Bolsa automática. Então, você tirou 1.300 sobre 1.600, você tem média 8,0 na escola, você tinha 35% de bolsa garantidíssima. Antes do treinador, inclusive, ver seu nível de tênis. Então, ser bom aluno é muito bom negócio, tanto para as famílias dos recrutas, como para os treinadores. Por quê? De novo, para um treinador dar 70% de bolsa para alguém, o orçamento é limitado, principalmente no masculino. O orçamento é limitado. Se o garoto não for bom aluno, ele vai lá e vai ter que tirar 70% inteiro do orçamento. Se o garoto for bom aluno, de repente ele tira 40% do orçamento e os outros 30%, para chegar em 70%, vem do nível acadêmico. Ou seja, o garoto vira um jogador mais barato dentro do recrutamento e, consequentemente, ele diminui um pouco a abundância dentro do mercado. Ele se torna um jogador mais escasso, ele se torna um jogador mais valioso. E a terceira forma de você obter uma bolsa de estudos é quando você tem nota boa para valer mesmo. Esse ano a gente teve uma menina, vou falar, eu sei que está gravado aqui, vou falar até o nome dela, Luísa Com, do Rio de Janeiro, aluna exemplar, cliente incrível. Essa menina tirou
numa faculdade de 89 mil dólares por ano e ela colocou em 11 mil dólares por ano, só com bolsa de estudos. Tá? Ela quase gabaritou o SAT, quase gabaritou o TOEFL na escola, ela só tirou nota 9, 9, 9, 9, 9 para cima. Então, mesmo com 5 e pouquinho, 6 e pouquinho TR que ela tinha, ela recebeu praticamente 90% de bolsa de estudos só pelo fato de ser boa estudante. Tá? Qualquer bolsa de estudos, tá, vai durar apenas por uma temporada. Certo? Qualquer bolsa de estudos dura por uma temporada. E aí você faz a renovação para as temporadas seguintes, de acordo com o seu desempenho. Tá? Você pode ser mandado embora de um time? Pode. Você pode ter uma bolsa diminuída? Pode. Você pode ter uma bolsa aumentada também, ano a ano, tanto acadêmica como esportiva. Certo? Fazer faculdade nos Estados Unidos sem bolsa nenhuma custa entre 30 mil, uma faculdade barata nos Estados Unidos hoje em dia custa 30 mil dólares, 35 mil dólares, 28 mil dólares, até 40 mil dólares é uma faculdade considerada barata. As faculdades com preço, né, mediano, né, que não são tão caras, não são tão baratas assim, vão variar entre 40 e 60 mil dólares por ano, acima de 60 mil dólares por ano, chega até 90 mil dólares por ano, preço cheio de uma faculdade nos Estados Unidos. Isso com tudo, tá? Com moradia, com alimentação e com as aulas. Ou seja, pega o caso da Luísa, por exemplo, ela colocou o custo dela em 11 mil dólares no ano. Isso significa que com 11 mil dólares por ano ela comprou moradia, alimentação e aulas. Certo? Então ela não tem despesas com nenhuma dessas coisas. O tênis está incluso também, treinamento, viagem, equipamento, né? Então ela recebe tênis, corda, bola, gripe, as raquetes ela recebe um belo desconto. Então você tem muito pouco custo depois desse residual aí. Então se a faculdade custa 50 mil, caiu para 10, caiu para 15, caiu para 20 mil dólares no ano, tudo isso que eu acabei de falar está incluso. Não estão inclusas as despesas com seguro de saúde, tá? Nunca estão inclusas as despesas com seguro de saúde, a não ser no caso do 100% de bolsa, mas se a bolsa for parcial, você vai precisar pagar o seguro de saúde, isso de forma anual, e você vai precisar pagar pela sua situação pessoal lá, né? Então, você quer montar o seu quarto, quer colocar uma quadra do Michael Phelps na sua parede, como eu fiz aqui atrás de mim, você vai ter que pagar por isso. Então, a faculdade vai te dar um quarto, certo? Com a mobília toda colocada, né? Com as instalações todas feitas, não é que você vai precisar contratar um serviço de TV a cabo, você vai precisar instalar eletricidade ou água quente, nada disso, tá? Está tudo lá, mas você precisa montar o seu quarto do jeito que você quiser. Quer levar a namorada ou namorado no cinema, custo seu, a faculdade não tem nada a ver com isso, certo? O ano letivo nos Estados Unidos, ele sempre começa em agosto. Tá? Agosto no hemisfério norte significa o nosso janeiro aqui, ou fevereiro aqui, quando começam as aulas. Né? Então, no ano letivo nos Estados Unidos, de agosto a dezembro é o semestre 01, e aí você tem uma pausa aí de 3 semanas, às vezes 4, em algumas faculdades chegam até 4. O semestre 02 vai de janeiro a maio, e aí você tem as férias grandes aí de verão, as férias de 12 semanas, que vão de maio até agosto. Né? Com relação à situação de tênis profissional versus tênis universitário, é um tema que, né, nos meus quase 18 anos de carreira aqui, ele sempre vem, é um tema bastante recorrente. Você pode jogar tênis profissional durante a universidade, inclusive isso muitas vezes é incentivado por treinadores universitários, lógico, quem que não quer, né, um garoto saindo do sistema universitário? Você pode receber premiação, inclusive antes da faculdade, ainda como juvenil, você pode receber premiação, durante a faculdade você pode receber premiação, tem algumas regras que precisam ser respeitadas, não vou entrar no detalhe dessas regras, mas o ponto é que, né, fala-se muita bobagem sobre
tênis universitário e tênis profissional, no sentido de, putz, é uma concorrência com relação a uma coisa concorrente da outra. Bobagem no seguinte sentido, tá? Se você quer ir para uma faculdade de ponta e você quer ser tenista profissional, é o mesmo caminho. Você vai jogar os mesmos torneios. Você vai ter que jogar no circuito da ITF. Você vai ter que jogar num nível muito alto para você ter chance de bater na porta de uma universidade de ponta e falar o seguinte: eu quero jogar para você, você deixa eu jogar para mim? Você deixa eu jogar para você? Então, eu fico maluco quando eu ouço o seguinte: mas o foco dele é universitário, então ele vai treinar dessa forma, o foco dele é profissional, ele vai treinar dessa forma. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Se você vai para uma faculdade de ponta, no Enzo Coleman, que é mais próximo nosso aqui, ele deve estar em 800 do mundo, 900 do mundo ainda como universitário, né, jogando o circuito. Na minha época, quando eu joguei, e olha que eram outros tempos, tá? Eu tenho 45 anos hoje, eu joguei entre 2000 e 2004. Eu era um de dois do meu time que não tinha polo ATP. De resto, todo mundo tinha polo ATP no meu time. Jogavam profissionais, interclube na Europa, jogavam Future, tinha um cara no meu time que chegou no nível de Challenger. E isso sempre aconteceu. É que hoje em dia, com mídia social, você ouve, né, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, então, às vezes, você ouve uma coisa, você né, leva isso, você toma isso como sendo verdade. Se você jogar na divisão 1, o nível técnico das faculdades vai ser normalmente maior do que o nível técnico dos torneios de entrada, nos torneios Futures que se vê aqui no Brasil, tá? Significa que todo mundo tem nível para jogar na divisão 1? Opa, vou para os Estados Unidos e quero jogar tênis universitário. Vou jogar na divisão 1. Não. Se você não tem 11 UTR, você não vai provavelmente jogar na divisão 1. E se você jogar na divisão 1, é porque você está pagando muito. Você tá com muita grana e você está pagando para ser reserva em algum time de divisão 1. A divisão 2 não é necessariamente um passo atrás no sentido de nível técnico, tá? Tem times da divisão 2 que são melhores do que os times de divisão 1. Não tem rebaixamento, inclusive. O time que vai ser campeão da divisão 2 vai jogar na divisão 2 no ano seguinte. Não tem nada a ver com promoção, rebaixamento, do mesmo jeito que vocês estão acostumados por conta do futebol. Então, tem tenistas muito bons que preferem jogar na divisão 2 para conseguirem chegar no nível de serem campeões nacionais. Por exemplo, eu joguei numa universidade de divisão 1, só que era uma universidade mediana dentro da divisão 1. A gente não tinha a menor chance, a gente está a 60, 70 dos Estados Unidos, então a gente nunca tinha chance de lutar por um título nacional. A gente classificar para o top 64, que era o campeonato nacional, para nós era uma baita vitória. Teve um ano que meu time classificou, jogou contra o time do John Isner na primeira rodada do nacional. Não dá nem graça. Tem gente que escolhe jogar em divisão 2 para dar graça mesmo. Então, são garotos 12 UTR, garotos 11 alto UTR, que escolhem o sistema de divisão 2. De uma forma geral, a divisão 2 vai ser competitiva para garotos 10 UTR, para garotos 9 alto UTR, vai ser bem competitiva. Você pode transferir entre ligas, tá? Então, você joga uma temporada na divisão 2, você vai bem. Você pode muito bem mudar para outra liga, não tem o menor problema. E vice-versa, tá? Você vai para a divisão 1 e você vai mal, você pode transferir para a divisão 2, não tem problema nenhum. Tá? A divisão 3 é uma liga que é mais centrada no nível acadêmico. Tá? A divisão 3 não tem bolsa, não oferece nenhum tipo de bolsa esportiva. Tá? Então, se não tem bolsa esportiva, aí o nível tende a ser mais baixo. Tá? Me perguntaram meu e-mail aqui, vou escrever no chat aqui para quem quiser fazer contato comigo. Ô, Zanetti, enquanto você escreve, como que define que universidade vai participar de qual? É o número de Sport Series.
Ah, pelo número de esportes, entendi. Número de esportes. Número de esportes. Uma coisa muito frequente no sistema universitário nos Estados Unidos, principalmente quando uma faculdade não tem tanto orçamento assim, é você alocar mais dinheiro para um esporte aqui e outro esporte ali. Tá? A Universidade de Marquette, por exemplo, é famosíssima no time de basquete. Eles jogam. A Universidade de Marquette é de Milwaukee. Eu fui lá, né, o ano passado. Eles jogam no mesmo estádio do Milwaukee Bucks e os jogos da Marquette têm uma média de público mais alta do que o Milwaukee Bucks. É uma faculdade de divisão 1. O time da Marquette de tênis é horrível. Por quê? Porque não tem orçamento destinado para o nível de tênis. O basquete rouba muito do orçamento atlético. Então, você vai para a Marquette, você está jogando divisão 1, tá legal, você vai ter roupas bacanas, você vai ter uma estrutura muito legal, se tiver, vai ser uma bosta. Em bom português, é isso. Entende? Então, tem muita gente que fica, né, cego com essa chancela, um é melhor do que dois, que é melhor que três, e não é fato mesmo. As faculdades boas da divisão 1, a faculdade do Enzo, por exemplo, ela é uma boa universidade na divisão 1. É melhor do que todas as faculdades da divisão 2? A do Enzo, sim. Eu joguei numa faculdade top 60, top 70 da divisão 1. É melhor do que todas as faculdades da divisão 2? Não mesmo. Cara, eu tomei um pau uma vez de um cara na divisão 2 e eu tinha esse preconceito, essa ideia, né, pré-construída na minha cabeça que na divisão 2 vai ser necessariamente pior. Eu lembro vividamente desse dia. Cheguei para entrar na quadra e fiquei meio assim, pô, o treinador vai colocar a gente para jogar contra uma faculdade de divisão 2? O que eu vou fazer aqui, né? Cara, eu tomei esses 3-0, cara, assim, não deu hora e 20, hora e 15 de jogo. Porque era um time muito bom dentro da divisão 2. Tá? Agora, qual que é o timing, tá? O timing desse processo, tá? Quando que as coisas acontecem, quando você deve começar a se preparar e quando que os treinadores vão começar a fazer ofertas para você. Os americanos, né, os americanos que têm muito mais informação, têm muito mais cultura dentro desse meio, eles começam a se preparar quando o ensino médio começa, ou seja, no 9º ano deles. Eles começam a estudar para os SATs. Tá? Tem uma prova que se chama PSAT, que é o Practice SAT. Tá? Esse exame, nos Estados Unidos, começa no 9º ano. E aí você vai brincando de fazer SATs, o PSAT. No primeiro ano, normalmente, né, ou seja, no 10º ano, normalmente o americano começa a fazer os SATs para valer. E normalmente no 12º ano, o americano já matou os SATs. Ninguém vai... No 11º ano, o americano já matou o SAT. O 11º ano é o nosso segundo ano do ensino médio, certo? Então, de novo, no 9º ano o americano começa os estudos, começa os PSATs. No primeiro ano do ensino médio, o americano começa a fazer os SATs. E no segundo ano do ensino médio, o americano mata os SATs. Não existe americano que vai deixar o SAT lá para o último ano da escola, a não ser que seja muito, muito, muito relapso. Os treinadores sabem disso e eles começam relacionamento com esses tenistas americanos desde novos. Você vai no torneio de Kalamazoo, que é o brasileirão deles, né, lá nos Estados Unidos, acontece em abril, todos os anos, em Michigan, e você vê, assim, literalmente, centenas de treinadores universitários assistindo garotos de 14 anos. É muito louco isso. Mas nos Estados Unidos é um negócio que é muito, muito, muito frequente. Eu vou, na semana que vem, para os Estados Unidos, com um grupo de clientes, para que eles joguem o Red Hat e o Orange Ball, que são torneios que vão de 12 a 18 anos. E jogo de 2 meninos de 14 anos, você vê treinador universitário assistindo. Então, nos Estados Unidos, esse processo começa muito cedo. Aqui na América do Sul, tem-se muito menos informação, tem a briga com relação ao nível de inglês, tem esse preconceito cultural com relação à divisão, né? Você tem água e óleo, né? A faculdade é aqui, e tem esse profissional aqui, deixa eu ver faculdade depois. E aí, as pessoas acabam começando com bem mais defasagem com relação aos americanos. Então, normalmente, aqui na América do Sul, esse processo todo ele começa no 2º ou no 3º ano do ensino médio. O processo de um americano que começa no 9º
ou no primeiro ano do ensino médio, né? Normalmente aqui na América do Sul esse processo vai começar ou no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, né? Esse processo de fazer prova, esse processo de começar a conversar sobre faculdade, de entender as regras, de estudar. E aqui no Brasil tem um problemão aqui, porque não se estuda para obter notas altas, no Brasil se estuda para passar, né? Então, é aquele negócio de, putz, eu não quero ficar de recuperação, quero ficar de recuperação. Se eu não ficar de recuperação, tá tudo certo. E nos Estados Unidos, né, as pessoas já sabem desde novas que eu estudo para tirar nota alta. Por quê? Porque se você tirar nota alta, você é melhor avaliado por uma faculdade americana, por uma faculdade lá. Então, aqui no Brasil ainda tem isso, né? Eu comecei a ver faculdade nos Estados Unidos agora. Pô, legal, tudo certo. Como é que são suas notas? Tô cheio de 6. Putz. Aí você precisa, né, correr atrás das coisas aí, no sentido de aumentar as suas notas. Então, normalmente, né, historicamente, o brasileiro começa mais tarde. A negociação, né, aquele momento de compra e venda, de vender, a faculdade comprar o jogador, ele é oficialmente liberado, tá? É oficialmente liberado para que você assine alguém quando o segundo semestre do ano anterior à viagem começa. Então, se a pessoa vai viajar em agosto de 2026, está liberado agora, nesse segundo semestre de 2025, que treinadores oficialmente assinem seus contratos com os jogadores. Eu não sei se vocês são tão fãs do João Fonseca assim. Quando ele assinou o contrato, vocês podem até procurar no nosso Instagram, era essa mesma época de 2023. É por isso que ele assinou nessa época, porque estava liberado para que ele já assinasse para o meio, né, de agosto de 2024, seria quando ele viajaria. Não. Novembro de 24 para ele viajar em agosto de 25. Acho que seria isso. Não, 24 mesmo. Ele fez as quartas do Rio Open, foi 24? 24, né? 24. 24. Ele começaria a faculdade em 24, é isso mesmo. Certo? Então, de novo, no semestre, no ano anterior, ali nesse primeiro semestre, é quando tem a liberação para a oficialização de contratos. E aí, essa festa, vamos dizer assim, essa balada, vamos dizer assim, vai bater 6h30 da manhã em maio do ano seguinte, certo? Então, essa balada, entre aspas, vai começar em agosto, certo? É 10h30 da noite na balada, quero me dar bem nessa balada, ok? Tem até 6h30 da manhã para me dar bem na balada. Isso aí vai até maio do ano da viagem, certo? Como é que funciona a escolha de carreira na faculdade nos Estados Unidos? Tá? A escolha de carreira na faculdade nos Estados Unidos é radicalmente diferente da escolha de carreira no Brasil. Tá? Aqui no Brasil, você tem que escolher uma carreira antes de entrar na universidade. Nos Estados Unidos, você pode não escolher nada, ficar indeciso e está tudo certo. Tá? Você fica 4 semestres tateando, experimentando. Tá? Então, eu sou formado em comunicação e no primeiro dia da universidade nos Estados Unidos, eu disse para a universidade que queria fazer comunicação. E meio que a faculdade olha para você e fala o seguinte: não é possível, meu filho, você tem 18 anos, no máximo 19, não pode ser que você já saiba o que você quer estudar. Então faz assim, se quer estudar comunicação, tá bom. Eu vou deixar você estudar, no meu caso, né, literatura, digitação, eu fiz história da comunicação, isso nos meus primeiros 4 semestres. Mas eu também fiz economia, eu também tive que fazer política, eu também tive que fazer sociologia, anatomia, geologia, biologia, computação, administração. Tudo isso eu estudei, línguas, eu tive que fazer idiomas. Tudo isso eu estudei dentro dos meus 4 primeiros semestres, até ser liberado para valer mesmo aí para a faculdade de comunicação a partir do início do 5º. Aí sim, aí eu só fiz diagramação, aí eu só fiz apresentação, aí eu só fiz eloquência, aí oratória, aí eu só fiz coisas que tinham a ver com a faculdade de comunicação, relações públicas, direito de mídia, tudo que tinha a ver com faculdade de comunicação, certo? Então, nos Estados Unidos, você não precisa decidir, você pode dizer para a universidade: eu estou indeciso, a universidade não vai te penalizar por isso. Você pode dizer: eu quero estudar comunicação, e nos primeiros 2 anos,
mudar. Não tem problema nenhum. Eu, inclusive, me arrependo de ter me formado em comunicação. Eu gostei muito das minhas 2 aulas de economia. Eu fiz microeconomia e macroeconomia nos meus 2 primeiros anos de faculdade. Só que eu estava tão enraizado com comunicação, naquele negócio de Brasil, né? Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher. E eu escolhi comunicação. E eu não usei essa flexibilidade que a universidade me dava. Eu poderia ter me formado, inclusive, em comunicação com economia junto. Você pode fazer 2 carreiras dentro da mesma universidade. Não tem nenhum tipo de problema, não custa nada mais por isso. Certo? O que você pode e o que você não pode fazer na faculdade nos Estados Unidos em termos de escolha de carreira, tá? Você pode fazer o que você quiser, mas você não deve fazer alguns cursos. Então, eu não recomendo que ninguém faça medicina. Eu não recomendo que ninguém faça direito. Eu não recomendo que ninguém faça odontologia, fisioterapia. Eu não recomendo que ninguém faça veterinária, enfermagem. Me explico aqui, tá? Direito, o motivo é óbvio. Nos Estados Unidos deixa muito mais peludo aí no sentido de você conseguir empregar aí a sua faculdade fora do seu estado, né? Então, se você, por exemplo, é formado na Carolina do Sul em direito, você não pode exercer no Arizona, dentro dos Estados Unidos. Você não pode exercer. Você é formado para a Carolina do Sul. Tá? E na Carolina do Sul e na Carolina do Norte tem um acordo das Carolinas, mas é a Carolinas ali. Você não pode ir para a Flórida, por exemplo, ser advogado. E os cursos de hospital, hoje em dia, você até consegue revalidar o seu diploma. Quando eu fui, não podia, mas hoje em dia você pode. Só que são carreiras tão longas, tá? O curso de medicina, ele vai durar 9 anos e mais a residência, você vai ficar 11 ou 12 anos estudando. O curso de odontologia dura 8 anos. A carreira de jogador de tênis dura 4, é a duração da sua bolsa. Tá? De resto, fique à vontade para fazer odontologia por mais 4 anos. E aí haja dinheiro para você pagar os 4 anos que te faltam, ou então haja ótimas notas para você conseguir pegar uma bolsa na escola de odontologia para fazer os últimos 4 anos. E depois haja paciência para você aturar a burocracia, para você trazer essa carreira médica para o Brasil. Eu não recomendo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, para fazer carreira médica na faculdade nos Estados Unidos. Então, direito e carreiras de hospital, tá? Físio, odonto, enfermagem, medicina, enfim, veterinária, certo? Perguntaram aqui, achei pertinente a pergunta aqui, se dá tempo de fazer 2 faculdades juntas. Tinha um cara no meu time que fez 3. Eu tenho 2 faculdades, eu ensino faculdade espanhola. É muito comum que as pessoas façam 2 faculdades nos Estados Unidos, joguem, entendem e trabalhem. Tá? Inclusive, trabalhar na faculdade nos Estados Unidos é a coisa mais normal que existe. Tá? Então, eu fui encordoador, eu fui garçom, eu fui mentor de espanhol, eu fui monitor do complexo atlético, tá? Então só podia usar o complexo atlético se você fosse professor ou se você fosse atleta. Então, ficava lá, né, para um cara X da comunidade lá, se quisesse entrar, não podia. Então, quando você treina onde você dorme, você come onde você dorme, quando você estuda onde você dorme, né, o tempo para ir e vir fica muito... É como se o seu dia tivesse ganhado 3 horas, né, ou 4 horas. Né? O seu dia fica muito longo. Então, dá tempo tranquilíssimo de você fazer tudo. Dá muito tempo mesmo. Tá? Nosso trabalho aqui na College Sports Authority, então, como o Regis falou, eu sou proprietário da College Sports Authority, né, CSA. Tenho 18 anos de vida aí nesse mundo aí de consultoria para universidades. Passaram aí perto de 1.300 famílias por aqui. E fazer faculdade nos Estados Unidos mudou tanto a minha vida que, assim, eu sou de Salvador, não sei se já perceberam pelo sotaque aí, meio que foi se perdendo aí pelo tempo. Mas, cara, meu negócio era, jogar tênis e festa. Eu era um adolescente muito comum, jogava tênis, né, razoavelmente, né, nunca fui um fenômeno, sempre tive, né, 20, 30 do Brasil.
e aí joguei uns filtros aqui, outros ali, joguei razoável, mas assim, sempre com muito pé no chão, no sentido de não tenho nível para ser jogador profissional, eu sabia disso. E eu fui para a faculdade nos Estados Unidos totalmente por acidente. Eu estava jogando um torneio de grana no Clube Mediterrâneo, no resort, e esse torneio valia um carro, né, na época, né, no final dos anos 90, eu tinha 18 anos, e assim, um carro no final dos anos 90 é igual você jogar um torneio que vale 100 mil reais hoje, né, no Brasil. Então, cara, era muita gente boa, era muita gente boa mesmo. E eu estava na segunda rodada, acho que era na segunda rodada, jogando contra o cara que foi vice-campeão. Eu fiz um bom jogo, perdi 4-4, 3-6-4, uma coisa assim, uma queda. E um assistente técnico de uma faculdade, um cara que tinha acabado de se formar, que ele tinha virado assistente técnico, ele me perguntou o que eu estava fazendo, né? Tinha acabado de terminar o terceiro ano e, enfim, me fez um convite para ir para a faculdade dele, totalmente sem querer, assim. Meses depois eu fui lá na faculdade do assistente técnico. Não sabia quem era o treinador, não sabia quem seriam meus companheiros de time, totalmente sem querer. E o ambiente é totalmente diferente, né? Eu treinava no Brasil, jogava os torneios no Brasil, e de repente tinha um cara na Polônia, tinha um cara da Irlanda, tinha um cara do Peru, tinha um cara da Colômbia, tinha canadense no meu time, nunca tinha visto nada disso. Né? O cara que sacava olhava, o cara que dava balão, o cara que roubava, o cara esse polonês era absurdo que ele roubava. E isso, todo mundo com o objetivo de melhorar como pessoa, de evoluir. Lá eu descobri que as notas seriam um diferencial gigantesco na vida futura das pessoas, porque né, era uma competição, mas já tinham competições entre notas, né? A gente ficava sempre brigando com o time de beisebol para ver quem que era o melhor time em termos de notas na faculdade. Então, assim, foi um negócio totalmente diferente. Assim, ninguém queria ser o bobo que ia colocar o time para baixo em termos de notas, ninguém queria ser o bobo que queria colocar o time para baixo em termos de nível técnico. Então, criou-se um ciclo muito virtuoso, assim, algo que eu nunca tinha vivido, né, na minha situação de tênis, porque aqui você joga por você mesmo, né? E nível de inglês, trabalho em equipe, são dias muito difíceis, né? Saudade de casa, comida horrível, inverno, né, Salvador, né? Inverno de São Paulo, para mim, agora não mais, mas imaginando na faculdade nos Estados Unidos, quando tinha que treinar e estava -2, era terrível, né? Então, mudou muito essa situação de, cara, pode reclamar e faz, sabe? Tem muito o que fazer, vamos embora. E na época não tinha esse negócio de os pais eram bem mais rígidos com relação à educação dos filhos, e não tinha, com a minha mãe, principalmente com a minha mãe, muito mais que com meu pai, com a minha mãe não tinha essa de vou desistir, tá difícil, acabou que vai, era nesse nível. Então, né, acabou sendo um negócio que, putz, estou com febre hoje, não vou trabalhar. Não, vamos embora, faz parte do contrato. Aprendi isso nos Estados Unidos. O treinador tratava todo mundo assim, está com dorzinha, cala a boca. Está com febre, cala a boca. Vambora. Era assim. Hoje em dia eu sei que são outros tempos, mas no final de tudo, isso fez com que cara, não tem nenhuma pessoa no meu time de nenhum país, polonês, irlandês, peruano, não tem nenhum cara que está dando cabeçada na vida agora com 40 e poucos anos. Nem. Todo mundo bem sucedido. Todos. 100%. É uma lição de superação, né, Gustavo? E aí, ó, na live tem uma pessoa que você ajudou ao sonho aí, que é Carlos Victor Gonzalez, que está aí. É assim mesmo, legal, pô. Carlos? Ele está aí. Tá aí. Para quem não sabe, ele é filho do Insta do Carlinhos. Todo mundo conhece o Carlinhos aí, gente fina, Juliana, a mãe, né? Pode falar se você quiser. É isso mesmo que o Gustavo está falando? Como é que é aí sua vida? Não sei se ele está aí. Ele deve estar online, mas não sei se está aí. Viu? Ele falou que estava caindo. Ele está tentando entrar de novo aqui. Ele entrou 1 ou 2 vezes. Eu acho que ele está caindo.
Mas ele estava aqui escutando tudo. Vamos ver se ele entra. Tá bom, então. Então, toca o barco, Gustavo. Então assim, essa situação de ter passado por isso, né, transformou um adolescente comum, né, totalmente moleque, como eu falei para vocês aqui, que estudava para passar, né, não estudava para aprender, não estudava para ter excelência em nada. Eu sempre fui assim. E de repente, como assim? Eu vou ser o tontão aqui que estuda para passar, eu vou ser o tontão aqui que treina dando migué. E isso eu levo para minha vida, né, no meu trabalho. Eu levo para minha vida no meu trabalho e, né, eu tento passar isso para quem senta para conversar, né, sobre esse assunto. E o nosso trabalho aqui é, primeiro, direcionar as pessoas com relação ao que elas precisam fazer. Pessoal aqui, né, as pessoas, elas têm muitos problemas criados pelo Brasil, né? Então, eu falei de alguns aqui, mas tênis universitário, né, vai atrapalhar minha vida profissional. Mas a escola não deixa que eu treine. Mas os meus pais não querem, isso, aquilo e tal. Então, primeiro é direcionar as pessoas no que elas, né, precisam fazer. Você precisa fazer a prova, você precisa mirar em tal nota, você precisa jogar nesse tipo de torneio, seu TR sobe desse jeito, seu TR cai desse jeito. Depois fazer, obviamente, a venda dessas pessoas, certo? Então, você pega, né, um garoto que, né, fez as provas, eu assisti jogando não sei quantas vezes em torneio, aí esse garoto, ele vai virar uma venda, né? Então, você pega essa venda e você joga para o mercado. Então, a gente, né, tem 18 anos de mercado, de estrada, né, tem muitos treinadores que são meus amigos mesmo, né? Já passei ano novo com alguns, já fui, né, jantar e tomar cerveja, hoje eu não bebo mais, mas já fui, né, sair para até balada com o treinador, enfim. Viraram meus amigos, vários viraram meus amigos. Agora, na semana que vem, vai ser café da manhã, almoço, janta com o treinador, certamente. Então, para conseguir essas bolsas, né, no caso do Carlos Gonzalez, aí, por exemplo, eu consegui a bolsa dele porque o treinador dele é meu brother. Então, se um treinador não me conhecesse, a bolsa do Carlinhos ia ser 70% por resultado que ele obteve. Então, ele conseguiu uma bolsa do tamanho que, né, conseguiu, inclusive, eu fiquei até emocionado no dia que eu consegui a bolsa dele, porque eu sabia que era um caso difícil, que precisava dessa bolsa. E foi totalmente por experiência de mercado e confiabilidade, né, do lado de lá. Então, consegui essa bolsa, depois executar a parte de documentação para que ele seja admitido na universidade. Então, consegui a bolsa, legal, tudo certo, vamos fechar. A gente executa a parte de documentação, né, na universidade, para que o garoto viva e viaje para a faculdade nos Estados Unidos. Então, nosso trabalho, né, obviamente, uma explicação bem macro, é esse, mas... Olha ele aí, o Gustavo. Carlinhos aí, acabei de ver. É isso mesmo aí, Tito Gonzalez? Não sei se você ouviu. Como é que é a tua experiência aí, Carlinhos? Pô, aqui é sensacional, cara. Tudo isso aí que vocês escutam o Zanetti falar. A estrutura aqui que o pessoal tem pro esporte é uma coisa fenomenal. Eu não falaria só pro tênis, mas pro geral. Eles levam o esporte aqui muito a sério. Então, vou falar o meu caso, né, que é o tênis. Cara, se eu preciso de raquete, uniforme, bola nova, tênis, o treinador vai lá e vai me dar no dia que eu preciso, fisioterapia, torneio. Então, cara, essa estrutura que a faculdade providencia pra gente faz a gente melhorar de verdade e ainda por cima a gente ainda consegue estar estudando. O meu curso, por exemplo, é economia, então eu estou conseguindo fazer as duas coisas muito bem ao mesmo tempo, né? Então, as aulas ficam ali pelo período da manhã e o treino fica pelo período da tarde. Então, de noite eu faço mais lição de casa ou eu acabo descansando, mas é sensacional essa experiência que está aqui. E pelo fato de eu conhecer também
tá conhecendo muita pessoa nova, muita coisa nova. Isso é uma coisa que vai ficar para a vida e não vai ser só durante esses 4 anos da faculdade aqui. Sensacional essa experiência. Fantástico. 12 UTR, Carlinhos aí, tá? 12. 12 UTR. Quando ele foi, era 11h40. Coisa pra caramba, né? É. Quantos torneios para conseguir esse nível de UTR 12, sendo que Yannick Sinner tem 16,8, se não me engano. A gente joga uns 5 torneios durante o fall, né, que é o período de agosto até dezembro, que não é a season oficial do tênis. A season oficial do tênis ela vai começar ali em janeiro e vai até em maio. Então, esse período a gente jogou 5 torneios. Cada torneio a gente consegue fazer por volta de 4 ou 5 jogos de simples, 3, 4 jogos de dupla. E durante o Spring, né, que é de janeiro até maio, cara, eu vou fazer aí 25 jogos. Então, vou estar viajando aí quase toda semana, conhecendo várias faculdades legais e cara, e se der, ganhar, né? Porque aí vai ajudar a aumentar o TR, né? Legal. É bastante jogo e principalmente uma situação que é diferente do tênis juvenil é que nesse primeiro semestre, legal, você vai jogar igual você jogou a vida inteira, chave, né? Então, se você avançar, você vai avançar na chave, aí eles te colocam na consolação aqui. Então, o negócio interessante desses torneios aí é que tem consolação para todo lado, cara. Se você perder na semi, tem a consolação de quem perdeu na semi. Se você perder nas oitavas, tem a consolação de quem perdeu nas oitavas. Você não consegue sair do torneio, é uma loucura. No primeiro semestre, esse semestre de janeiro até maio, aí é uma situação um pouco diferente, porque você não está jogando por você está jogando pelos outros 6 caras que estão jogando junto contigo ao mesmo tempo. Então, você está jogando, você é um de 6, e, você está olhando para o lado, você precisa que o cara do seu lado ganhe junto, certo? Então, você não quer de jeito nenhum estar sentado lá 6-1. Estou sentado lá 6-1, meu amigo aqui do lado aqui está lutando 4-3, e eu sou o babaca que está tomando 6-1 aqui, fazendo papelão. Você não quer de jeito nenhum ser esse cara, né? Então, é uma situação de dinâmica um pouco diferente, de você não querer largar o osso. Não é porque você não quer perder, é porque também você não quer deixar o pessoal olhar para você e falar, pô, eu sou fraco, não, eu sou o mongol hoje, que eu sou o babaca do dia aqui. Então, vira um negócio de todo mundo se empurrando mesmo, né, no sentido de ganhar. Aqui no juvenil, aqui você não vê. Não, de verdade, não existe isso. Eu sou muito amigo do pessoal de várias pessoas do circuito. Eu sou bem amigo da Luiz Stefani, da Ingrid Martins, do Fernando Romboli. E o pessoal fala o seguinte, cara, que o pessoal que fez faculdade nos Estados Unidos e está no circuito tem essa situação de dupla, de parceria, de networking, de tentar se conectar um pouco mais um pouco melhor estruturado do que alguém que só jogou a vida inteira você mesmo. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: hoje em dia tem perto de 20 pessoas, né, no top 100 de simples que fizeram faculdade nos Estados Unidos, certo? E no top 100 de dupla são 40. Tá? Hoje em dia liberou-se o pagamento de ajuda de custo para atletas que estão em bom nível, tanto no feminino como no masculino. Isso, na minha época, não podia ter, terminantemente proibido. Isso fez com que muitos garotos que são bons no júnior optassem por faculdades americanas aí de entrada. Você vê muito garoto hoje em dia, 10 do mundo, 20 do mundo, 30 do mundo ETF. Antigamente, na minha época, era impensável você ver um garoto 1 do mundo, 5 do mundo, 10 do mundo, assinando como uma faculdade. Então, agora, quando entrou o dinheiro, o nível mudou, certo? Então, pensem direitinho aí com relação a isso. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou respondê-las agora. A primeira pergunta é aqui, se o bolsista se lesionar, depende de como ele se lesionou, né? O que vai acontecer com a bolsa dele? O bolsista se lesionou numa briga de bar ou se lesionou
jogando, né? Se ele se lesionou numa briga de bar, deve estar lascado, mas se lesionou jogando, tá tudo certo. Você vai lá, faz a sua reabilitação pelo tempo que for necessário, vai lá e volta a jogar. Lesão é um problema, tá? Se me permitir, na outra Masterclass, você falou uma coisa que é importante, a palavra-chave. Você vai para a Bolsa de Estudos dos Estados Unidos como um funcionário da universidade. Então, acidente de trabalho, a universidade vai dizer, ok, você se lesionou jogando tênis. Agora, se você for para a balada lá e tropeçou, caiu e quebrou o braço, aí o problema é seu, não é verdade? Então, é bem isso, né? Essa situação de funcionalismo. Eu estava conversando com o Thiago Alves ontem sobre esse assunto. O Thiago Alves foi top 100 simples, super amigo meu padrinho de casamento. E a gente estava falando sobre essa situação da relação treinador e jogador. Tá? Então, aqui no Brasil, você passou a vida inteira ouvindo, vamos lá, mexe os pés, vamos lá, cara, para de moleza, vamos embora, vamos aí e tal. Você passou o tempo todo recebendo esporada, né? Aquele bom treinador é o treinador que fica cobrando. E quando você chega nos Estados Unidos, né, o Carlinhos Gonzalez está recebendo $40 mil por ano da faculdade. O treinador precisa cobrar ele. Estou pagando $40 mil. Você quer sentir melhor? Tá doido? Então, imagina se eu, na minha empresa, preciso acordar todo dia, ligar para o pessoal da empresa inteira e falar: vamos, pessoal, hoje em dia vamos fazer um bom trabalho, vamos lá, vamos atender meus clientes, né? Vamos lá, vamos trabalhar duro. Não existe isso. É por isso que tem o salário. E na faculdade nos Estados Unidos, o treinador não vai ficar, vamos lá, cavalo, vamos lá, vamos treinar bem hoje. Cara, se você não tiver a fim de treinar bem hoje, faz assim, vai embora, porque tem uma fila gigante de moleques querendo jogar aqui. É simples assim. Isso vai acontecer na vida das pessoas no futuro, no trabalho. Ninguém vai acordar e vai falar: olha, meu filho, vamos lá, vamos trabalhar duro hoje, meu filho, vamos lá. Não existe isso. Então, a faculdade nos Estados Unidos é um grande estágio para a vida que todo mundo vai viver no futuro, profissionalmente falando. Seja ela no tempo, seja ela na empresa. Tá? Não tem limite para entrar numa faculdade americana, por mais que tenha gente que pense que tem. Não tem limite para entrar numa faculdade americana. Mas qual é o problema aqui? Você não pode competir livremente depois de 12 meses do seu ensino médio terminado. Certo? Então, se você terminou o ensino médio no dia 31 de dezembro de 2025, você tem até o dia 31 de dezembro de 2026 para competir livremente antes de entrar na universidade nos Estados Unidos. Depois do dia 31 de dezembro de 2026, se você passar 20 anos sem competir e quiser entrar na faculdade nos Estados Unidos com 40 anos, você pode. Você pode fazer isso. Contanto que você não tenha competido depois do dia 31 de dezembro de 2026. Então, o ponto é o tempo de competição que você usou desde que a sua escola terminou. Você tem, no máximo, 12 meses. Tá? Então, é por isso que o pessoal termina o ensino médio e vai para a faculdade nos Estados Unidos. O sistema é desenhado para isso. Ok? Show de bola. E é o que você falou, né, em relação à bolsa. Você pode diminuir a sua bolsa por performance, ou você pode ganhar bolsa por performance, tanto acadêmica quanto no tênis, como você falou aí do Tito Gonzalez, né? Ele tem bolsa e mais um valor que ele ganha anualmente da universidade, certo, Tito? Isso é bem comum. Isso é bem comum. Bem comum no alto nível, né? Tá? Então, me pediram para falar um pouco mais aqui sobre o serviço da CSA. Então, a primeira situação, de novo, é direcionamento. Tá? Você pega um garoto que tem um perfil, ele pode ser o perfil só tênis, ele pode ser o perfil acadêmico, ele pode ser o perfil, né, que precisa de bolsa super alta. Esse ano a gente pegou o caso do Rafael Padilha, é um caso dificílimo, né, de um garoto de projeto social. É um perfil de bolsa, tem que ter bolsa. Então, de novo, direcionar esses clientes no sentido de, muitas vezes, que torneio jogar, muitas vezes que escola estudar. No caso do João Fonseca, a gente fez uma sugestão dele trocar de escola para facilitar na questão de tênis. Então, de novo, primeiro é tentar resolver algum problema que esse cliente tenha dentro
das regras. Eu tive um caso muito icônico, que foi um caso de um nadador. Esse garoto estava no Porto Seguro aqui em São Paulo, e, né, para quem nunca ouviu falar, Porto Seguro é uma das melhores escolas aqui, e o garoto tinha só 5, nota 5, 6, 5, 6, 5, 6, e ele terminou o segundo ano do ensino médio. Eu sentei com essa família, né, eles nos mandaram, né, os históricos desse menino no final do segundo ano do ensino médio, e aí eu falei para eles, ou vocês saem do Porto Seguro, ou vocês podem procurar outra pessoa para trabalhar com vocês, porque eu estou fora desse caso, porque o Porto Seguro está nos atrapalhando. E, enfim, trocou de escola, depois de muita choradeira, literalmente, e ele foi para uma escola mais fácil, tirou só 10 no último ano. Foi isso que, graças a Deus, fez com que ele subisse as notas, ficasse regularizado. Foi para uma universidade com 100% de bolsa nos Estados Unidos. Então, resolver essas situações, às vezes, faz parte do nosso trabalho. Com o tênis, essa análise de UTR, né, a gente faz bastante com os clientes. Depois vem, né, montar esse portfólio inteiro. Tá? Então, no caso do Carlinhos, então, tem que fazer o vídeo desse jeito. Você vai me mandar as informações escolares, você vai me mandar as notas, você vai mandar o SAT que você fez, você vai mandar o TOEFL que você fez, e eu vou montar esse portfólio num modelo de venda, certo? Eu vou fazer um negócio bonitinho para ele ser apresentado para uma faculdade nos Estados Unidos. E vou fazer esse filtro, essa triagem de faculdades para enviar esse portfólio desse tenista de acordo com o perfil que ele me deixou na mão, certo? Então, qual que é o perfil que ele me deixou aqui na mão? Ele tem nota tal, ele tem SAT tal, né? Nota, eu digo SAT, ensino médio, ele tem nível de tênis tal, e ele está pedindo uma bolsa da ordem de tal. E com essas informações, eu vou fazer o cruzamento aqui de lista de universidades para distribuir esse portfólio. Treinador, tudo bem, eu tenho um cliente aqui que chama Carlos Gonzalez, você quer? Não, ele é fraco. Não, ele tem notas baixas. Não, você está me pedindo bolsa demais. Não, eu não estou graduando ninguém esse ano, então eu não tenho vaga. Então, eu vou falar com muitos treinadores e vou receber um monte de não. Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Normal, normalíssimo. O Carlinhos recebeu muito não. Normalíssimo. E um cara vai falar talvez, outro cara vai falar sim, outro cara vai falar sim, outro cara vai falar sim, a gente vai analisar as propostas. Eu não lembro da segunda proposta que você teve, também foi uma boa proposta, Carlinhos, não sei se você lembra. De bolsa muito alta também, mas enfim. Você vai analisar essas propostas. No caso do Carlinhos, foram 2 propostas, né, com bolsa muito alta. Acho que foi a Universidade de Idaho, pode ser? Isso, essa mesmo. É legal essa faculdade, que esse curso é bem legal também. Então, você vai lá e vai analisar essas propostas, né, junto comigo. Tem esse ponto aqui, tem esse ponto ali, esse ponto negativo, esse ponto positivo. E aí você vai tomar a decisão de fechar com a faculdade número 3, por exemplo. A faculdade número 3 vai nos mandar uma lista de coisas para fazer agora, para ele ser oficialmente admitido. Então, a gente vai ter que criar todos os históricos escolares, a gente vai ter que transformar tudo para a escala americana, a gente vai ter que fazer esse acordo que foi verbalizado, ficar oficializado, para que no final de tudo essa pessoa pegue o visto estudantil e aí siga a sua viagem para a faculdade nos Estados Unidos. Né? Gustavo, de uma forma geral, o trabalho é esse. Uma coisa que acho que faltou falar, e aí é uma dúvida minha também, da outra Masterclass, então ele tem uma média global aí dos últimos 4 anos, excelente no colégio, ele tem um UTR-12 aí que é fantástico, ele passou nos testes de proficiência TOEFL e etc., e lá na universidade, ele faz um teste com um treinador de quadra, junto com a galera, junto com os treinados, né? Porque vão passar 10 em cada universidade, né? Cada time são 10, certo? Uhum. Então, eu queria saber essa dinâmica, como é que foi, como é que eu acho que falta um pouquinho. Não tem padrão, tá? Na minha universidade, não tem padrão. Na minha universidade, eu tinha definido por um torneio de round robin, todos contra todos. Ah, legal. Tá? Então, a gente nunca teve, a gente teve um ano com 9,
mas todos os anos a gente, fora meu primeiro ano, no meu primeiro ano a gente teve 9, mas no segundo 8, no terceiro 8, no quarto ano 8, e a gente jogava antes da temporada um torneio de todos contra todos para ver quem que ia jogar de número 1, de número 2, número 3, número 4, não é assim. Na tua faculdade é assim também, Carlinhos? Então a gente tem 8 aqui na equipe. E, cara, eu vou falar pra você, dia de quinta, dia de sexta, dia de sábado, a gente tá sempre jogando um contra o outro. O coach, ele tá sempre prestando atenção nisso. E baseado nesse resultado, ele sempre tem ali uma planilha com esses resultados. E no final do ano, ele consegue ver quem foi melhor, quem teve os melhores resultados. E aí ele consegue colocar número 1, número 2, mas a gente sempre tá jogando um contra o outro. E também uma coisa que ele gosta de fazer vai de dia. Às vezes a gente vai jogar em uma quadra que é coberta, em uma situação mais rápida. Às vezes ele vai puxar um jogador que gosta mais de passar a bola, vai colocar no banco, e um jogador que tem mais um saque, um jogo de rede melhor para jogar. Então ele gosta de variar bastante assim, mas o que eu diria mesmo é sempre nesses dias de jogo tentar dar o seu máximo para conseguir a sua vaga na equipe, entendeu? Não é só porque é mais um dia de treino que você vai para a quadra e vai tentar ali ganhar. Não, acho que pelo fato de você estar ali no treino, você tem que tentar ganhar sim para já garantir o seu lugar e para mostrar para o coach também que você quer jogar. Escola, isso no dia a dia, né? Era a segunda pergunta que eu ia fazer, legal. A primeira é no processo de admissão. Então, o Zanetti fez aquele material todo caprichado e foi na universidade, que nem ele disse, e aí receberam não, aí o outro falou sim, o outro falou talvez, vamos analisar a proposta. Além de toda essa parte acadêmica, linguística e o ranking UTR, existe também um teste antes lá para... Não, você tá recrutado, Regis, né? Você tá recrutado, você é atleta recrutado, você faz parte do time e o treinador, inclusive, vai te pegar no aeroporto no dia que você chega de avião do Brasil. Não, então, não você é existe... atleta recrutado. Entendi. Seu teste é a sua carreira juvenil. Exato. Faz o seu teste. Entendi. Esse é o seu teste. Eu ia querer ver na quadra como é que é o menino antes de... Não, faz bastante dever de casa, assiste vídeo, conversa comigo várias vezes. Tem gente que pega avião e vem para o Brasil assistir o garoto em algum torneio, isso é bem comum. Tem gente que pega avião e vai assistir agora nos Estados Unidos, eu vou levar 25 garotos, que tá gravado isso aí, mas tudo bem. Tem gente que não sabe e já tem treinador escalado para assistir esses garotos jogando, né, no torneio ABC aqui. Entendi. Então, fazem bastante dever de casa. Bastante. Legal. Isso é novo. Isso eu não sabia, não tinha outra. No caso do Fonseca, o treinador de Stanford veio, passou 2 dias lá, assistindo ele treinar lá no Rio. Isso num nível desse aí é bem comum mesmo. Entendi. Que show de bola. Legal. Tá. Obrigado. O que mais aí, galera? A gente tem mais uns minutinhos aí. Não sei se eu passei em todos os pontos ali das perguntas. Acho que passei, Regis. Estava vendo aqui, eu acho que passei em tudo. Eu entendo que sim também. Eu acho que falou tudo. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, levante a mão. Podem verbalizar aí agora, né? O Gustavo passou por todos os temas. Keila já levantou a mão, por favor, pode fazer a pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que ele repetisse, se pudesse, como é que funciona aquela fase do passar da escola, do 9º ano em diante, que eu achei muito confuso. De você transcrever as notas da escala brasileira para a escala americana? Não. Para você conseguir uma boa escola, né, uma boa universidade, você tem que passar. E aí você falou que os Estados Unidos já consegue fazer esse cálculo todo aí. Eu esqueci o nome, me perdi. Você precisa fazer a sua média geral de 4 anos, tá? Então, aqui no Brasil, você não tem uma média geral em 4 anos. Isso, é isso. Você faz, né, sua média em matemática no primeiro ano do ensino médio foi 8,2. Isso nos Estados Unidos não existe. Você tem a sua média geral do seu ensino médio inteiro.
O nome disso é High School GPA, né? O seu promédio de todos os anos do ensino médio. E que aqui no Brasil o ensino médio são 3 anos, nos Estados Unidos são 4. E eles puxam o 9º e chamam de ensino médio também. Então, se você tem 14 anos e você está no 9º ano, o seu processo de verificação acadêmica ele já começou. Interessante, é isso mesmo que eu queria saber. Obrigada. Imagina que a documentação vai ser basicamente o histórico escolar, com os boletins e as notas, para que você faça essa verificação, certo, Gustavo? Exatamente isso. E aí, as matérias que vão contar são as matérias, entre aspas, mais sérias, vamos dizer assim, matemática, física, química, biologia, sei lá, educação física não conta, por exemplo, religião não conta, desenho não conta. Então, são as matérias mais da espinha dorsal. Podem vocalizar, pessoal. Que ela já falou. Elas perguntaram aqui qual que é o momento ideal para começar a consultoria. O cliente perfeito está no 1º ano do ensino médio. Agora está no 9º ano para virar para o 1º ano do ensino médio. Porque se a gente precisar fazer alguma mudança estrutural, a gente tem tempo suficiente para fazer. Então, sugerir, por exemplo, que o garoto mude de escola, ensinar que esse garoto suba um pouco mais o TR. Enfim, tem casos e casos. É difícil dizer o momento perfeito, mas se você está no 1º ano do ensino médio e você tem algum problema, possivelmente você tem tempo de ser resolvido. Eu tive um caso uma vez, uma menina de Santa Catarina, nunca tinha feito uma aula de tênis, e ela viu uma palestra dessa minha, assim, ela tinha 15 anos feitos, cara. Ela estava no 1º ano do ensino médio, começando o 1º ano do ensino médio. O pai dessa menina me pegou de lado depois da palestra, Regis, e perguntou, cara, a minha filha tem 15 anos, ela nunca jogou tênis. Dá tempo dela ir para a faculdade nos Estados Unidos? E eu falei, cara, se você seguir tudo que eu te falar, assim, de forma estrita, dá. E a menina se formou nos Estados Unidos. Que legal. Qual que é o rate de sucesso, né, a taxa de sucesso na CSA? Phil, se o garoto passa nas provas, a taxa vai ser sempre 100%, sobra a vaga, tá? Em bom português, sobra a vaga. Tem muito treinador que morre com o bolso na mão. A gente só não vai conseguir entregar esse processo para quem não passar nas provas. O único jeito desse processo dar errado é não passar nas provas. Se o garoto não tem nível técnico, né, no caso de meninas, é difícil você não ter nível técnico. De novo, meninas tem muitas vagas que sobram. No caso de meninos, você tem mais filtro. Então, no caso do garoto não ter nível técnico, eu não vou nem sentar para fazer a reunião com você. Certo? Eu vou falar para você, olha, infelizmente eu não vou conseguir te atender, porque a chance de dar errado é muito grande. Eu falei isso para uma família mais cedo hoje, inclusive. Então, a gente só vai pegar casos com chance muito real de sucesso. Então, o garoto passando na prova, eu fazendo meu dever de casa antes da avaliação, né, para fazer a avaliação técnica, não tem como dar errado, porque sobra a bolsa. Você não tem grana para pagar. Bom, então você não vai começar esse processo. Ou você tem nível técnico para conseguir 100% de bolsa, não tem mágica aqui, tá? Então, o garoto que não tem 11 UTR, pelo menos 11 UTR, conversar sobre 100% de bolsa a custo zero, eu não vou pegar esse caso, certo? Mesmo que ele tenha 11 UTR. Uma dúvida agora, que acho que deve ser de todo mundo. Vamos começar, que nem você falou, o melhor é começar esse processo no primeiro colegial, certo? Vamos para o Brasil, né? Então, mas no primeiro colegial ainda não tem o TR11. Isso é perfeito, excelente pergunta. Vamos lá. Como é que você vai saber se o garoto tem nível técnico ou não, certo? Você tem projeções, você tem a tecnologia aqui, né? Então, se o garoto está no 1º ano do ensino médio com 7 UTR, não vai tirar em 12 UTR, né? Só não tem jeito de dar certo? Se você precisar de bolsa de 100% e você está no 1º ano do ensino médio com 15 anos, você tem 7 mil UTR, não tem jeito, não vai dar certo. Se você tem um nível mais alto, você já tem 9 UTR, você está no 1º ano do ensino médio, vamos embora. Só fazer o processo, jogar os torneios, levar tudo a sério, que você vai chegar em 11 UTR, vai chegar mesmo. 11 UTR você conversa
sobre 100% de bolsa com certeza absoluta. Eu já dei sorte de pegar a bolsa 100% para 10 e pouco, mas não quero contar com isso, não. 11 TR consegue, com certeza absoluta, 11 TR consegue. Essa questão, é isso que eu queria saber. Parâmetro para o TR9, pessoal. Vamos jogar um torneio. Ó, temos aonde? Na Lotus Academy do Rodrigo, que está aí na tela, do Antônio. Rapidinho aqui, Regis, essa situação do torneio TR, ou qualquer torneio, é muito importante, tá? Um treinador universitário, ele não sabe a diferença entre Porto Alegre e Buenos Aires, tá? Ele não sabe a diferença entre São Paulo e Cidade do México. O que ele quer ver é número de jogos que esse garoto fez versus nível de competição que esse garoto enfrentou. Se esse jogo aconteceu em Porto Alegre, na Cidade do México, na Cidade do Cabo, em Mariporã, para um treinador lá nos Estados Unidos, vale rigorosamente o mesmo tanto. Tá. Certo? Então, assim, tem muita gente que joga por ranking ITF. Isso é um erro. O ranking ITF só serve se você tiver nível para usar esse ranking ITF para alguma coisa. Outro dia, eu estava conversando com uma mãe, um garoto tem 17 anos, e ele ganhou uma rodada de dupla no ITF J30. O tão sonhado ponto ITF veio. Sem palavras. Vai mudar o quê? O garoto vai, segunda-feira, ele vai ter no nome dele ali, Zé da Silva, 4.282 no mundo juvenil. Mas, Gustavo, e essas questões que você joga a federação e CBT e dá pontuação UTR? UTR é uma coisa, tá, Regis? Uhum. UTR conversa com faculdades nos Estados Unidos. UTR conversa com o conhecimento do treinador. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Você recrutaria um garoto porque ele é ranking 2.200 ITF e o outro garoto é 1.700 e pouco ITF, ou de 2.000 é pior do que o garoto 1.700, ou de 3.000 é pior do que o garoto 1.700? Não. Não, você sabe que não. Claro que Agora, o garoto é ranking 0 ITF, mas ele tem um TR 10 e 20. O outro garoto é número 1.500 do mundo, mas ele tem um TR 950. Quem você recruta? Essa é a linguagem que a universidade fala. Bom, ele vai com... É lógico. E aí não interessa se o garoto tem ponto TF, se não tem ponto TF, se o TR dele subiu porque ele ganhou um ITF ou porque ele ganhou um TR. A linguagem é o TR. Até que mude isso, a linguagem é o TR. Certo. Pergunta aqui de novo, não sei se já falaram, a gente já falou sim, sobre bolsa de 100% no feminino. Acima de 8 o TR garante 100% de bolsa, acima de 8,50 o TR joga em divisão 1 com 100% de bolsa. Acima de 9 o TR recebe, inclusive, um saláriozinho, tá? Meninas que recebem 700, 600, 500 dólares por mês, acima de 9 o TR. É bem comum também no feminino. Tá? Legal. É isso, então acho que alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, né, falar comigo, pode pegar meu telefone com o Regis, ou me mencionar no Instagram, eu vou, ou a empresa também, enfim, vou deixar de novo meu e-mail, meu telefone, o Instagram. Com certeza. Gustavo, aproveitar aqui, né? Legal. Você estava falando um negócio de torneio. A gente vem aí depois que a própria CSA, né? Começou com os torneios, a gente está vendo sempre ter uma crescente muito grande de competição, o que também acaba ajudando muito essa questão dos meninos a elevar o nível, né, de UTR. Coisa que antes era mais difícil, porque eram mais caro, né, e torneios muito distantes dos outros, né? Então, melhorou bastante isso. Esse circuito é uma mão na roda mesmo. Você vai lá, paga a inscrição, vai lá jogar, dorme em casa depois, isso ajuda muito. Mesmo para o pessoal que vem de fora, que você vai lá e você consegue fazer, né, você fica 2 torneios, 3 torneios seguidos no mesmo lugar, em 9 dias, em 8 dias, você fez, né, 8 jogos, 7 jogos. E o que você mais vê, muitas vezes, você vai num torneio CBT, você joga na segunda, e depois você joga na quarta, e você joga uma dupla na quinta, e acabou a sua semana. Torneio CBT influencia o TR, sim. Influencia, sim.
Mas esse formato que tem de UTR, que tem em Mariporã, em outros lugares aí, eles fazem uma semana, 3 torneios, então você acaba em uma semana vendo pontuação 3 vezes seguidas, é muito mais multiplicando, né, do que um torneio CBT, até para a resposta aí, né? Exatamente. Mas o peso é o mesmo, né, Gustavo? Ou não? Não, eu tô perguntando porque acredito que deve ter pais aí, talvez tenha essa dúvida, de falar, mas eu participar de um torneio TR vale a mesma pontuação que de repente um... Inclusive consolação, Rodrigo. Inclusive consolação. O que interessa é o outro lado da rede. Qual que é o nível do outro lado da rede que você enfrentou? Vou aproveitar uma pergunta que fizeram, acho que no grupo, não foi? Sobre a questão de, às vezes, eu joguei um jogo no torneio, ganhei. Joguei o segundo, ganhei. E, de repente, eu dei um WO. Isso daí impacta alguma coisa? Não, totalmente diferente. Porque é tudo computado por jogo, né? E não por competição. É isso? Por jogo. Isso. WO não é jogo. E outra, assim, quando você joga um torneio TR mesmo, credenciado, você tem a certeza de que a pontuação vai para lá. Já o CBT e a federação, parece que tem um tempo, né? Acho que são 2 dias, né, Gustavo? Para eles repassarem para o TR esses resultados. Se houver alguma falha na comunicação, perdeu os pontos, né? O negócio assim. É mais complicado. E às vezes o resultado sai errado, né? É mais complicado, sim. É mais... Evento chancelado no TR é sempre mais fácil. Eu entendo que CBT, o clube faz com que você jogue CBT, e eu acho legal, inclusive, viajar e ter a experiência. Não estou desclassificando isso, não. Acho que todo mundo tem que viver essa experiência de jogar Confederação Brasileira, faz parte do desenvolvimento. Só que é mais chato, sem dúvida nenhuma. Demora para entrar, às vezes entra errado, você não consegue falar com o organizador do torneio para mudar, é bem mais chato, infelizmente. E os formatos do torneio do TR, por exemplo, eles são similares aos dos Estados Unidos, né? Por exemplo, no ED, né? No 40 iguais, por exemplo, certo? No ED no 40 iguais. Nos Estados Unidos é assim, né? Nos Estados Unidos é assim. Então, você já joga no formato, né? De duplas e formato americano. Será que a gente coloca os garotos para entrarem na quadra sem aquecimento, que nem faz nos Estados Unidos? Isso é legal, hein? O que você acha aí, Karen? Cara, isso aqui é difícil, hein? O árbitro só dá a bola, sorteia e play. Sem aquecimento, nem nada. Você vai descobrir se o cara é destro ou canhoto na hora que você vai sacar, é muito louco. Se vira. É uma lição de vida. Bom, é isso aí. Acho que a Keila tem uma pergunta, né? Tem mais uma? Não é o aqui, né? O Zanetti tem compromisso, hein, pessoal? Tá, rapidinho. Vocês já até me responderam, eu tinha perguntado no grupo essa pergunta, vocês me responderam. O que acontece é que muitos torneios começam de UTR e eles são longos. Então, acontece de ter outros torneios e a pessoa tem que parar. Jogou um jogo e tem que parar. Então, isso não perde ponto. Não. Só isso. Não. Se você terminou o seu jogo e o jogo seguinte você não pôde jogar, é indiferente. Não te machuca, não. Obrigada. Onde saber onde tem torneios de TR em São Paulo, por exemplo, do Vinícius Caramuru, ele já falou, Mariporã, Lotus Academy, Tênis e Companhia Santo André, Sorocaba Play Tênis, né, isso é novo, né, e no Quimair, que é Serra Negra, certo? Eu nem sabia de Sorocaba, mas sim. Eu também não sabia, falaram no grupo, viu, Gustavo? Isso, eu acho que começaram agora, viu, Gustavo? Não sabia. Eu mandei os de Mariporã e de Santo André no grupo aqui. Eu vou mandar uma entrevista para quem tiver, obviamente, com tempo. Uma entrevista que eu dei no podcast do Out Podcast no início do ano. E tem algumas coisas, tem algumas histórias legais, eu converso com mais calma, inclusive, não é só eu no entrevistador. Está aqui o link para o podcast, e tem algumas, talvez, coisas interessantes que talvez sejam pertinentes aí para vocês. A pergunta que o filme fez aí é o que leva um jogador como Fonseca aí para Virgínia e não para Stanford, né?
Tem faculdades que tem perfil estudantil mais puxado. O João Fonseca não tinha perfil nenhum para Stanford, nenhum perfil. Eu não ia conseguir dar conta das aulas. Na Virgínia, você tem uma orientação para ajudar os atletas muito maior do que em Stanford. Você não pega o Enzo Coleman, você coloca em Harvard. Eu lembro que o Enzo Coleman recebeu inquisição de Harvard, como é que é o perfil e tal. E eu falei pro Enzo, cara, nem pensar, meu, tá louco para Harvard? Imagina, não faz sentido nenhum para o perfil do jogador. E é essa situação de encaixe do perfil aí, Fio, que a gente tem que fazer. Se o Enzo não tivesse nenhum tipo de assessor, nenhum tipo de direcionamento, ele vai lá, conversa com Harvard, se encanta por Harvard, de repente ele cai em Harvard. Vou falar um palavrãozão aqui, tá fugido. Não tem jeito de dar certo, porque o perfil não encaixa. Tá? Então isso é bastante importante no nosso trabalho. Por isso que eu viajo pra caramba, por isso que eu tenho que conhecer o atleta, para entender o perfil melhor possível. Tá bom? Pessoal, meu compromisso é que vai passar o caminhão da Coca, sabe aquele caminhão da Coca do Natal aqui na minha frente? Meu filho tem 4 anos e vai ser o dia mais feliz do ano para ele aqui. Legal. Eu preciso ir. Tá bom? Muito obrigado de coração, foi muito bom. Pessoal, é isso aí, obrigado e até a próxima. Salva de palmas aí. Rodrigão, tira aquela foto pro pessoal que está com a câmera aberta e é isso aí. Legal. Zanetti, obrigado. Valeu, galera. Um abraço aí, ótima noite. Obrigado pelo convite, Regis. Tudo de bom aí, sucesso sempre. Tamo Tchau, junto. pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado.